Vamos falar sobre saúde mental, mas uma perspectiva diferente. Nós estamos com a psiquiatra Maria Carol Pinheiro, ela é professora da Santa Casa de São Paulo e também do Albert Einstein, e ela chama atenção para o excesso de uso de medicação psiquiátrica e nos propõe um novo olhar sobre a saúde mental. Doutora Maria Carol Pinheiro, boa noite. Muito boa noite, Tânia. Prazer estar aqui. Eu que agradeço, muito obrigada. Bom, antes de eu te perguntar qual a sua concepção de saúde mental, eu vou começar pela negativa, né? Porque a gente associa saúde mental à ausência de transtorno. E não é isso que Perfeito. você diz, né? A pessoa pode ter um transtorno e ainda assim ter saúde mental, é isso? É Hum. exatamente isso, né, Tânia? Ao longo desses anos todos como psiquiatra, eu posso garantir que as pessoas com mais saúde mental que eu conheci são pessoas que eventualmente tiveram um transtorno, Ah, ansiedade, depressão, o que quer que seja. E aí eu acho que é importante a gente transgredir um pouco alguns paradigmas que a gente tem, como por exemplo, justamente esse, que saúde e doença seriam opostos. Eu acho que hum, isso dá interessante, hein? Então, o que é a saúde mental? Perfeito. Então, assim, o que é saúde mental, né? É. Então, a diferença entre estou triste para tenho depressão, ou olha, estou ansioso, tenho Hum. transtorno de ansiedade, bebo um álcool, tenho uma dependência, na sua origem filosófica, é a perda da liberdade existencial. Ou seja, olha, eu estou de dieta, eu tenho anorexia. Na anorexia, eu perdi a minha liberdade de fazer escolha. Eu não consigo não fazer dieta. Da mesma forma, uma Entendi. dependência química. Uma coisa é você escolher beber. Na dependência de álcool, você não consegue escolher não beber. Você está preso numa normativa. E aí que eu acho que é o grande ponto, né? A gente entender que saúde e doença não são opostos. Eu costumo fazer uma relação que nem coragem e medo. Assim como é preciso ter medo para ter coragem, eu acredito fortemente que a doença é um convite à saúde. Que quando nós adoecemos, nós estamos convidados a olhar as nossas relações. Então, qual é a minha relação com a comida? Qual é a minha relação com o sono? Qual é a minha relação com meus amores, com o meu trabalho, com as minhas paixões? Né? Quais são as relações que precisam ser repensadas que me fizeram adoecer? Bom, é, en mas vamos imaginar que eu tenha uma tristeza que não seja que seja uma depressão, que eu tenha um diagnóstico Perfeito. de depressão, ou seja, eu estou com a minha saúde mental comprometida, é isso. Mas esse meu estado comprometido pode ser um estímulo, uma Pois é, ele pode pois me é. levar a uma condição, saudável, é isso? Pois é, a proposta é essa. A proposta é assim, olha, tem algo que não vai legal. Tem algo em você que você está despotencializado. Então, o que? A partir da doença, a partir da depressão, você precisa repensar na sua vida, para você ficar mais saudável e, portanto, se tornar mais você. Essa é a lógica que está por trás quando a gente pensa que saúde é liberdade existencial, ou seja, a liberdade da gente se tornar mais nós mesmos. Então, quando eu tenho uma depressão, é uma crise. Eu gosto muito do enneagrama em chinês da palavra crise, que é a junção de duas palavras, que é oportunidade e perigo. Então, como se a gente, numa crise, a gente está diante de uma bifurcação, onde existe sim um caminho muito perigoso, mas também um caminho de oportunidade. E se a gente consegue Hum. entender isso como um convite a gente se rever a partir da doença, é quando a gente vai se tornando mais saudável. E aí uma pessoa que tenha um transtorno diagnosticado e chega num psiquiatra, essa abordagem que a senhora está propondo, Sim. não é de mascarar o sintoma, é isso? Esse é um ponto fundamental, né? Da gente entender, inclusive, os próprios medicamentos, não para a gente arrancar sintomas. Então, que a gente entenda que, assim, não existe, de fato, um remédio que vai te tirar a depressão. O que existe é um remédio que vai te ajudar, que vai minimizar os sintomas, para que, a partir disso, você possa olhar com mais tranquilidade, com mais clareza, o que precisa ser revisto, né? Tá. É uma lógica aí parecida com a gente entender assim, olha, se você de alguma maneira, eu costumo comparar, Tânia, dois tipos de cura, que é a cura da apendicite e a cura do queijo.
A cura da apendicite é assim, você tá bem, tá tudo em ordem, de repente começa um incômodo no seu abdômen, você vai no médico que nunca te viu antes, ele não conhece suas paixões, seus desejos, não sabe quem você é, e fala, olha, eu vou tirar você de você e vou arrancar o que está te fazendo mal, né? 10% das doenças vão funcionar assim. Eu tô bem, tô saudável, de repente adoeci, e aí eu preciso arrancar o que está me fazendo mal. É Uhum. muito diferente de 90% das doenças e das quais eu incluo as doenças psiquiátricas. A gente não arranca a depressão, a gente não arranca a ansiedade. A gente vai entender o que a depressão está dizendo. O sintoma, então, é a fumaça, não é o fogo. Não adianta arrancar sintoma. A doença não é o sintoma. A doença não é o sintoma. E isso que eu acho que é a grande revolução que a gente precisa entender na psiquiatria agora. Não adianta a gente arrancar, não se arranca a depressão na prática. A gente entende que, olha, por isso que eu falo da cura do queijo, que a gente vai ver o leite, num lugar de cuidado, sendo transformado em algo. A gente entender o que que a depressão pode transformar aquela pessoa. O que que a partir da depressão ela pode transformar a sua vida, os seus afetos, a sua família, o que é que está ali de alguma maneira despotencializando a vida dela. Não é Tem sempre fácil, uma causa, é isso? Para além de algum desequilíbrio químico. é. Quando a gente pensa em causa, isso é sempre muito polêmico na psiquiatria, porque a gente tentou durante anos achar causas. Ah, então é a alteração de neurotransmissores, ou teria uma causa exógena, né? O que a gente sabe é que é complexo e, portanto, Uhum. são várias camadas. Mas o grande ponto é que a partir da depressão não é uma questão de porquê, mas é o para quê. Então, não é a causa em si da depressão e falar assim, puxa, eu preciso ver, mas é, puxa, essa depressão está aqui na minha vida para quê? E em geral é para quê? É para que essa pessoa reveja o que está despotencializando ela, né? Por isso que eu te falo que é um Uhum. convite à saúde. É um convite para que a partir da depressão ela possa rever os relacionamentos que ela tem, os encontros que ela tem na vida. Isso às vezes é o trabalho, às vezes é a família, é um relacionamento abusivo, às vezes é uma relação consigo mesmo abusiva, às vezes é uma questão de estilo de vida. São fatores multifatoriais, cada pessoa vai ter ali, mas que precisa, a partir da depressão, a partir da ansiedade, que a gente consiga olhar para si e olhar o que não está legal em si. Uhum. E Quais ter a são os coragem de fatores? mudar, né? Pois é, como diria Guimarães, às vezes o que a vida quer da gente é coragem, né? E Coragem. esse é o grande ponto. É, porque para quem, olhando de fora parece simples, identificamos o problema, vamos mudar, mas eu imagino, né, Sem que dúvida, as transformações para quem está envolvido com a depressão, com a ansiedade, seja muito difícil de serem implementadas, né? sem dúvida, né? Sem dúvida. A gente encarar a gente mesmo é sempre uma questão, né? E um pouco do que a depressão propõe é isso. É um olho no olho, né? A gente encarar a nossa própria vida, encarar o que que não está legal, né? E claro, Tânia, que aqui, né, eu vou trazendo isso para a gente entender o cerne, mas que cada pessoa vai ter a sua própria individualidade nesse processo. Esse caminho de oportunidade que é a bifurcação da crise, né, vai ter a sua própria história. Sim. A gente tem uma péssima mania cartesiana de achar que a biologia faz a nossa biografia, né? Quando na grande maioria das vezes é o oposto, é a nossa biografia que se faz biologia. Então, é a nossa Uhum. história de vida, é aquilo que a gente vai fazendo repetidamente, que vai compondo a nossa fisiologia cerebral, a nossa fisiologia orgânica, enfim. E esse, inclusive, é o segundo paradigma que eu penso que a gente precisa rever na saúde. A gente ainda tem uma ideia que saúde é um processo passivo. A gente tem saúde e perde saúde. Quando, na verdade, é um processo ativo. A cada escolha que a gente faz, de alguma maneira, a gente está se responsabilizando, ou para ser mais saudável, ou para ser menos saudável. E se a gente Sim. entende que saúde é liberdade, portanto, para a gente se tornar mais a gente menos, mesmo ou menos a gente mesmo. Uau! E aí se livrar dos transtornos, das doenças. Mas aí o remédio, doutora Maria Carol Pinheiro, entra como um auxiliar nesse processo? Ou Sem dúvida. pode ser dispensado? Pois é. Ainda bem que existe essa tecnologia, né? Ainda bem que existem os remédios que a gente tem hoje. A psiquiatria avançou muito, a farmacologia avançou muito. É claro que também eu tenho uma visão crítica de que nós estamos medicando
em excesso. Uhum. Isso também. A gente tem um fenômeno curiosíssimo atual, contemporâneo, em relação à psiquiatria, porque a gente tem hiperdiagnóstico e hipodiagnóstico das mesmas doenças. Como assim, né? Então, quer dizer, se a passo a gente tem, olha, muitas pessoas que não têm depressão, que estão sendo diagnosticadas com depressão, tem muitas pessoas que têm e que não são diagnosticadas, que não são bem cuidadas. Então, esse é um primeiro passo. E o segundo é como a gente tem feito essa medicação. A gente tem ainda uma medicina que está muito dividida, mas que ainda e tem muito excesso também. Então, chorou no consultório, levou o Sim. remédio. Ou agora o boom do TDAH, todo mundo tem TDAH. Então, quer dizer, tem muitas questões acontecendo ao mesmo tempo, não é à toa que a gente vive essa É. pandemia de transtornos psiquiátricos. E há também uma falta de tolerância com sintomas, né? Tem gente que não suporta sofrer, né? Hum. E, e não é um transtorno que necessite de um medicamento, mas toma um medicamento como se estivesse tomando um medicamento para dor de barriga, por exemplo, para eliminar o sofrimento. E às vezes o sofrimento tem a sua utilidade, às vezes não. Pelo jeito, o sofrimento psíquico sempre tem a sua utilidade. É isso, doutora Maria? Essa é uma ótima questão. Mas durante muito tempo, Tani, como psiquiatra, eu achava que a minha função era fazer os meus pacientes não sofrerem. E claro, Uhum. eu falhei miseravelmente nesse ponto. A grande chave para mim apareceu quando eu me dei conta que não era sobre não sofrer, mas era sobre não sofrer em vão. E isso muda tudo. Porque a questão não é a gente evitar sofrimento. Se a gente evita sofrimento, a gente está evitando a vida. A vida traz isso. A gente vai se alegrar tanto quanto a gente vai se entristecer. E isso é viver, viver essa intensidade. Mas a questão é o não sofrer em vão. Não permitir que a gente sofra sem que aquilo de alguma maneira nos modifique, sem que aquilo nos faça outra pessoa a partir do sofrimento. E muitas vezes a depressão, por exemplo, é um sofrimento em vão. Eu faço uma comparação que é como uma roda atolada, que gasta uma energia, gira, 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 mas não vai para lugar nenhum. Então E esse aí é o grande ponto. é preciso entender essa dor, é isso? Entender é parte disso. Mas também, como diria Clarice Lispector, tem coisas que ultrapassam o entendimento. Não é só sobre entender, mas é sobre permitir que aquilo nos modifique. Às vezes modifica cabeça, entendimento, às vezes é corpo, é visceralidade, às vezes é Mas história de como, vida. se não é pelo racional? Boa pergunta, né? Tem coisas que nos transformam emocionalmente e que nem perpassa pelo racional. Tem coisas, as nossas vivências, a gente vive um período cartesiano, a gente divide mente e corpo como se fosse separado, e tem coisas que, olha, eu nem compreendi, mas eu mudei. Eu nem consegui entrar no racional, nem foi uma Uhum. coisa que eu pensei plenamente, mas eu percebo que eu estou mais inteira, porque conectou em mim o que eu sinto, o que eu percebo, eventualmente o que eu penso. Então, Quando a é gente se prestar conecta, atenção na dor e é deixar prestar que a alguma coisa aconteça, é isso? É é não fugir da dor, é isso? É não fugir da dor, mas é mais ainda, eu diria que é um É. passo além. É não deixar com que a dor não nos transforme. Assim como a alegria, assim como as emoções todas. É a gente viver intensamente. É uma questão aqui, Tânia, é entender que saúde mental não é ser feliz, é ser inteiro. É sobre inteireza, é sobre Hum. integridade. Inclusive, eu posso dizer que os momentos mais intensos e com mais saúde mental da minha vida não foram momentos felizes, por acaso. Alguns foram, né? Outros não. Mas foram momentos onde eu estava presente, eu estava inteira. O que eu Uhum. sentia, o que eu percebia, o que eu pensava estava integrado. E isso é saúde mental. Nossa, gostei disso, hein? Gostei disso. Pois É, 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 é bom, é libertador, e ao mesmo tempo, para quem quer só um remedinho para resolver o problema, é desanimador, porque não é a solução não é fácil, a solução depende de estar presente, da nossa perfeito. participação, né, para superar. Agora, deixa eu ver se eu tenho tempo, eu tenho aqui mais 5 minutinhos. Agora a gente está falando de ansiedade, depressão, que aliás são Perfeito. sintomas e transtornos que estão, infelizmente, né, muito frequentes. Mas e quando a É. gente fala de outros transtornos? Quando a gente fala, por exemplo, de uma esquizofrenia, de algo dessa ordem, aí é o mesmo raciocínio ou não? Em parte, sim.
A lógica é a Hum, mesma, da gente entender que a biografia se faz biologia. Mas entra uma questão que tem alguns transtornos que o componente eles são mais prevalentes, eles são mais intensos. Por exemplo, o exemplo que você deu da esquizofrenia, né? A gente sabe que o componente biológico, ele se sobrepõe a algumas questões biográficas. E aí eu diria que entra o reforço da importância da medicação. sim. Mas entendendo que não é só a medicação. É como uma imagem que eu vou fazer aqui, então pensa que tem muito fogo ali. Então tem muita fumaça. Então, olha, se a gente não tirar a fumaça, a gente nunca vai chegar no fogo. Então é importante a gente conseguir sair da fumaça para que a gente encontre ali os núcleos, né? E a compreensão de que algumas doenças crônicas que têm essas características, a gente precisa entender muito mais essa cura do queijo que eu disse do que a cura da apendicite. Não é arrancar a esquizofrenia, mas é como ajudar aquela pessoa com a esquizofrenia a se tornar mais ela mesma. Uhum. Muito bom. Nossa, ótima reflexão, doutora. Adorei. Muito obrigada, viu? Eu que Beijo. agradeço, Tânia, um super prazer estar aqui. Obrigada. Obrigada. Psiquiatra Maria Carol Pinheiro. Ela é professora da Santa Casa de São Paulo e também do Albert Einstein, conversando conosco, nos propondo aí uma reflexão, né, sobre o sofrimento psíquico. Tem gente que já vai lá, toma um remedinho, fica bem, né? Equilibra a parte química do cérebro, fica bem, mas ela está nos convidando a sentir esse sofrimento psíquico também como uma forma de refletir sobre as causas efetivas e não só para amenizar a dor, mas que seja também um convite para que a gente possa pensar e resolver efetivamente. Eu adorei que ela diz aqui, ó, saúde mental não é ser feliz, é ser inteiro. É que a gente possa nos apropriar de nós mesmos. Adorei, foi muito esclarecedora, muito boa, muito inspiradora a conversa com a doutora Maria Carol Pinheiro. Agora, 10h53.